Você tem sofrido com enxaqueca? Enxaqueca tem sido presente na sua vida, no seu dia a dia, né, por anos. Às vezes a gente fala da enxaqueca crônica, por anos ou mais recente mesmo. A enxaqueca, de fato, é uma doença, um sintoma que debilita, que incapacita, porque quando ela vem, ela é muito intensa, é uma dor de cabeça realmente, normalmente unilateral e realmente muito intensa e muitas vezes fotossensível, então você não consegue nem ficar, né, com a luz, tem que ficar no escuro, então ela é realmente incapacitante e isso atrapalha o dia a dia, a vida, várias questões aí do processo diário. Então, para onde olhar? O que fazer? Essa sempre é a pergunta. Onde está a causa do processo? Onde a gente vai identificar como tratar a enxaqueca? E aí eu faço sempre um apelo para a gente olhar para as questões emocionais, para as questões que estão no inconsciente, porque ali a gente vai certamente descobrir questões, descobrir focos, possivelmente as causas do processo de desencadear a enxaqueca. E olhar para isso é importante para a gente tratar, para a gente curar isso, esse processo, essa manifestação, essa doença. Então eu vou trazer para vocês numa perspectiva da medicina chinesa e também de uma relação psicossomática. Na perspectiva da medicina chinesa, a principal causa de qualquer patologia, de qualquer doença, de qualquer sintoma são as emoções. Depois vem a alimentação e depois os fatores externos. E a gente sabe que na enxaqueca, por exemplo, a alimentação, ela é um dos fatores que contribui muito. Então, dependendo do tipo de alimento que você come, na hora a pessoa já começa a sentir os sintomas e aquilo vai se agravando. Hoje eu quero falar sobre a principal causa, que são as emoções. O fígado na medicina chinesa é um órgão que produz bastante energia e movimenta bastante calor. Então, o que acontece? O fígado, ele é o principal responsável pelas dores de cabeça, principalmente pela enxaqueca, pela dor de fundo de olho também. Por quê? Porque o fígado, ele é um órgão que controla todo o fluxo energético do corpo. Então, quando a gente fala fluxo energético, é a mesma coisa que eu falar o fluxo hormonal. E o fígado, ele metaboliza muito, ele atua muito no processo da digestão. Então, ele está sempre atuante, principalmente nesse processo da digestão, e fazer todo um processo de liberação energética, liberação desse sangue para o corpo. E aí o que acontece? Na medicina chinesa, as emoções que mais afetam a energia do fígado são o ressentimento, frustração, raiva e estresse. Essas são emoções que afetam muito a energia do fígado e faz ele funcionar de uma maneira inadequada, de uma maneira em que ele concentra, que ele acumula muita energia, ele trabalha excessivamente e libera muito calor no corpo. Quando ele libera muito calor no corpo, ele libera o que? Um processo inflamatório. Então, a inflamação é o calor no corpo. E esse processo inflamatório vai trafegar primeiramente pelo meridiano, são os canais condutores de energia. É por onde a energia vai trafegar. E o meridiano do fígado vai estar sempre acoplado, conectado com o órgão, né? Na medicina chinesa a gente chama de víscera, com a víscera, que é a vesícula biliar e o meridiano da vesícula biliar. E o meridiano da vesícula biliar, ele vem toda nessa região da cabeça, exatamente aonde se manifesta a dor de cabeça, a enxaqueca. E aí o que acontece? Esse acúmulo de energia que o fígado produz trafega pelo meridiano dele, passa pelo meridiano da vesícula biliar e por esse excesso fica totalmente a energia totalmente excessiva e bloqueada na região da cabeça. Então, essa é uma possível causa para a manifestação da enxaqueca. E aí o que acontece? Então, pelo acúmulo de questões que trazem muito ressentimento, frustração, raiva, falta de aceitação de questões na vida, né, a ira, vão acumular, vão fazer com que o fígado sempre tenha uma energia mais ativa. E aí, quando você vai lá e se alimenta com um alimento que é mais quente, um alimento que desencadeia algum processo de aumentar a energia do fígado, o fígado já está transbordando. Então, qualquer coisinha ele já manda muita energia, essa energia se acumula no meridiano da vesícula biliar e aí começa o processo da enxaqueca, esse processo sintomático extremamente doloroso. Por quê? Porque o fígado já está sobrecarregado. Então, é muito importante a gente olhar para essas questões, olhar para as questões que estão ali ligadas à parte
desses ressentimentos que estão guardados no fígado e explorar esse lado emocional, explorar essas questões. Numa outra perspectiva, a gente tem a questão da psicossomática, que pode estar muito relacionado a uma desvalorização intelectual. Então, a desvalorização intelectual faz com que a gente tenha que aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, como se uma necessidade que eu tivesse que levar mais sangue para o cérebro para eu poder dar conta daquele processo intelectual. Então, a desvalorização intelectual, ela pode estar associada na visão da psicossomática com enxaqueca, porque a gente aumenta muito o fluxo sanguíneo e aí naquela intensidade, aquela dor, tudo o sangue fica retido ali nesse processo, fica, né, com aquela dor de cabeça intensa, né, que é a enxaqueca, dando até aquela fotossensibilidade. Então essa também é uma perspectiva que a gente pode ter. Então, questões de ressentimento, questões de ira, muita raiva, ódio, frustrações, estresse e a desvalorização intelectual, elas podem estar relacionadas à enxaqueca. Então, elas podem ser a causa dessa doença, desse sintoma. Então, olhem para isso. Então, é bem legal buscar ajuda através das terapias integrativas que exploram o inconsciente. É legal também buscar o tratamento convencional, porque é uma soma que a gente precisa trazer, tanto do aspecto físico quanto do aspecto que está lá no inconsciente com o emocional. Então, a integração leva a gente a ter uma assertividade maior no tratamento. E a enxaqueca, como ela é multifatorial, é sempre interessante a gente ter várias abordagens, a gente buscar ajuda. O importante é busque ajuda e comece o tratamento, lembrando dessas questões emocionais, porque lá no inconsciente a gente encontra muitas respostas. Então é isso, pessoal, até mais.